Bom dia a todos. Então, hoje eu vou trazer aqui a Fé Transporta Montanhas, a parte terceira, né, desse capítulo 19. E nós vamos começar com uma breve introdução a respeito do que é esse livro, né? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é o livro de Deus. E se nós, como espíritos imortais, queremos buscar a felicidade eterna, que não é desse mundo, como bem já sabemos, é esse livro que a gente tem que ler, reler, estudar e, quando acabar, começar a ler de novo. Porque é assim que os fazem os espíritos que já alcançaram essa felicidade eterna. A gente tem um exemplo claro disso em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, quando André Luiz nos narra a história de Asclépios, que era um espírito de muita luz, que veio a ter com eles e trazia consigo alguns pergaminhos. E quando começou a desenrolar e ler esses pergaminhos, nada mais era do que o Evangelho. Então, se espíritos de luz do nível de Asclépios leem e estudam e se utilizam do Evangelho, quem diria nós ainda, que somos espíritos que ainda estamos nos high numbers aí da classe espírita, né? Então é muito importante que a gente tenha consciência do que é esse livro, né? Jesus, que é o governador desse planeta há pelo menos 4,5 bilhões de anos, responsável por mais de 21 bilhões de almas em evolução aqui, veio estar entre nós, encarnado aqui na Terra, para nos ensinar, através do seu exemplo, o que é viver em Deus. O quanto isso foi importante e quanto isso modificou a grade desse planeta. O Espiritismo, por sua vez, apenas 162 anos atrás, tão recente, veio nos trazer de maneira viva toda essa história, onde foi narrado por espíritos de luz, espíritos de muita luz, dentre eles o Espírito da Verdade. Vieram nos contar essa história, corrigir ao longo de todo esse tempo os erros, a parte anímica que foi acrescentado, né, pelos homens, corrigir os erros de tradução, trazer de maneira tão viva para a gente essa história tão importante que é o nosso caminho, que é a luz que a gente deve procurar e seguir e se basear. Jesus, enquanto esteve aqui entre nós, enquanto todos nós esperávamos que ele iria aniquilar o Império Romano, acabar com as injustiças humanas que aqui tinham, nada disso fez. Muito pelo contrário. Se entregou como um cordeiro à cruz, foi crucificado. Para quê? Para nos passar o quê, na verdade? Para passar que nada se resolve com violência. Acho que é uma lição que a gente ainda não aprendeu, é só a gente olhar o nosso mundo. Mas a gente deve continuar perseguindo essa lição. Nesse mundo e em todos, tudo se resolve só com amor, não é com violência. É por isso que ele se entregou e não fez o que todos esperavam, que com um sopro iria simplesmente acabar com o Império Romano que dominava e era talvez o grande responsável pelas injustiças humanas daquela época. Jesus, então, com amor, nos ensina, com amor e com perdão, quando na cruz já disse, então, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Com amor e acolhimento, quando ele nos fala, por diversas vezes, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Com amor e humildade, quando naquela noite, na noite anterior, a ir para a cruz, junto dos seus apóstolos, quando começou aquela discussão, já aquela situação onde ninguém sabia o que ia acontecer, e então ele se coloca de joelhos e passa a lavar o pé de cada um deles, para nos ensinar a humildade, para nos ensinar, dentre outras coisas, humildade, mas outras coisas também nesse gesto. Com amor e esperança, quando ele nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tudo isso para quê? Para que a gente possa dar o segundo passo na nossa transformação interior. Após esse enorme ato de amor, em que muitos espíritos trabalharam para a vinda de Jesus aqui na Terra,
Então vamos aproveitar essa oportunidade para ler e estudar mais esse capítulo aqui do Evangelho, para quem sabe, a partir desses novos entendimentos, conseguirmos modificarmos para melhor a nossa nos modificarmos e buscarmos assim um pouco dessa felicidade que eu falei no começo. Então, entrando aqui, já no capítulo, nós vamos falar da fé, né? A primeira coisa que me ocorreu quando eu comecei a estudar isso daqui, eu falei assim, deixa eu buscar o significado da fé no dicionário, né? E aí, quando eu comecei a procurar, tinha diversos significados, um mais diferente do outro. Eu achei um pouco estranho, acabei colocando aqui o significado que mais se comunicava comigo, né? E logo depois, mais adiante, veio a explicação de Emmanuel que não existe definição de fé nas palavras humanas, então não adianta a gente ficar procurando ela no dicionário. Mas, de qualquer maneira, está aqui, substantivo feminino, convicção, e eu grifei convicção, vamos ver um pouco mais para frente porquê, intensa e persistente em algo abstrato. Abstrato é algo que só pode existir no pensamento, que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença. E aí, evoluindo um pouco no estudo, depois eu fui achar aqui Paulo, em Hebreus 11:1, onde ele já então traz essa definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. E finalmente aqui Emmanuel, então, em Pensamento e Vida, no capítulo 6, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Ela é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Nos últimos dias que eu estava trabalhando já nesse estudo aqui, então que me veio a ideia, né? Claro que não minha, talvez, mas intuída pelos espíritos, e aí eu comecei a perceber a diferença da fé. E eu que me achava assim, acho que eu estou bem, né? Agora eu acredito em Deus, porque no passado eu não tinha uma relação tão boa assim, mas eu achei que eu estava bem, e aí eu percebi, não, porque a minha ideia era dessa convicção. E vamos perceber que Emmanuel fala que não é convicção, é certeza. Por que certeza? Porque quando a vida fica difícil, é nesse momento que a gente percebe onde que está a nossa convicção e a diferença entre ela e a certeza. Porque sempre que a dor nos atinge, aquilo que a gente achava que era suficiente para a fé de convicção, a gente percebe que não é. E aí é que percebemos o quanto ainda temos que caminhar para chegar nesse ponto que Emmanuel nos traz aqui da certeza. Emmanuel continua esse texto, porque ele é muito bonito, dizendo assim, ele continua falando da fé. A fé palpita em todos os seres, ela vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte, e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem um ato de fé. Alimentando-se, este confia nas vísceras abdominais, que irão digerir o alimento. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprir longas curvas em nosso caminho de evolução. Quem aqui não quer suprir essas curvas, né? Eu quero. Se é esse o caminho que estão nos dando aqui, vamos refletir a respeito disso. Fé humana, esse capítulo traz fé humana ou fé divina. E agora, nesse momento aqui, nós vamos falar um pouco da fé divina. Então, logo no começo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus. Não é quem é Deus, nem o que é Deus, é que é Deus. E então os Espíritos respondem, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
E Kardec, então, continua esse questionamento na pergunta 4 e pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, a resposta é que é num axioma que nós utilizamos nas nossas ciências. Axioma é uma evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvia. Então, ele diz assim: é num axioma que vós usais nas vossas ciências. Não há efeito sem causa. Pois então procurai a causa em tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E é fácil se a gente começar a pensar assim, e você logo imaginar: tudo que não é do homem, então, é de quem? Vem da onde? E eu acho assim que quando você quer se conectar a Deus, basta a gente olhar ao nosso redor, ao planeta que a gente vive, a tudo da natureza, ao cavalo marinho que estava aqui na foto, né? Depois a águia, e assim por diante em todos os seres, indo até o universo. A gente então começa a perceber que não é possível, isso não é obra humana. Kardec continua perguntando então, na pergunta 6, o sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus não seria fruto da nossa educação, resultado de nossas ideias adquiridas? E a resposta é que não. Não seria, porque se assim o fosse, por que os selvagens já tinham esse instinto? E é verdade, quando a gente vai à história e olha para trás, durante toda a nossa evolução, né, esse instinto sempre esteve presente. Então, muito antes da gente desenvolver educação, religião, qualquer outra coisa desse tipo, já tínhamos esse instinto dentro de nós. Na pergunta 8, Kardec continua: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou ao acaso? E aí a resposta já vem num tom bem mais forte. Outro absurdo: que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? O que é o acaso? Nada. Então, como eu estava dizendo, é possível a gente ver Deus em tudo que nos cerca, na natureza, no nosso planeta, nos animais. E tem até um cientista que, por volta do ano 1200, o nome dele era Leonardo de Pisa, onde ele estava estudando a reprodução dos coelhos, né? E ele percebeu que os coelhos se reproduziam com uma certa razão matemática, né? E ele então começou a estudar essa maneira como os coelhos se reproduziam e veio com uma sequência numérica que depois veio a ser conhecida como a sequência de Fibonacci, né? O homem ele acabou decifrando um pouco essa sequência. Então essa sequência ela ficou determinada da seguinte maneira: você pega os primeiros números 0 e 1, né? Você soma esses dois números, o resultado é 2. E aí você continua a somar dessa maneira, sempre somando o número anterior e o resultado. Então 2 e 1 é 3, 3 e 2 é 5, 5 e 3 é 8, e assim por diante, né? E aí começou a se perceber que essa sequência de números, então, ela tinha uma razão matemática dentro dela, né? E que essa razão estava presente em toda a natureza. Quando o homem passou e aplicou essa razão a partir da geometria, da matemática, então, aí explodiu. Você consegue ver isso nas plantas, você consegue ver isso na forma da casa das abelhas, você consegue ver isso na maneira como uma árvore se desenvolve, na sequência dos galhos que crescem dela, e assim por diante. A gente pode ver essa sequência no corpo humano. Leonardo da Vinci já sabia disso, e quando ele desenhou lá o Homem Perfeito, que é aquele homem que está num círculo, né, ele estava, na verdade, medindo as proporções do corpo humano. E o nosso corpo humano segue essa sequência. Por isso que essa sequência passou, então, a ser chamada, num certo momento, como código divino, o código de Deus. Ela até é percebida também na forma espiral da nossa galáxia, da Via Láctea, onde nós moramos. Então, ela está praticamente em tudo. Eu tenho aqui, vou passar um pequeno filme que explica, exemplifica um pouco melhor isso que eu estou falando aqui a respeito da sequência de Fibonacci, né, que é o código matemático de Deus para a matéria, para o corpo, para as plantas, natureza e até no universo.
Agora, é necessário a gente trabalhar essa fé. Ela tem que ser irrigada, ela tem que ser trabalhada constantemente. E isso, para mim, é uma das belezas das leis de Deus. Não é? Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o livre-arbítrio, e com esse livre-arbítrio a gente modifica o nosso ambiente, o lugar onde estamos, a comunidade em que vivemos, o nosso planeta Terra e até o universo, dependendo daquilo que emanamos com relação aos nossos pensamentos, com relação aos nossos atos. Então, Emmanuel, em Vinha de Luz, no capítulo 40, ao comentar Marcos 4,19, diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Então a fé tem que ser trabalhada. É o que eu estava dizendo um pouquinho antes. Nem todos nós já despertamos para essa fé. Né? É necessário que a gente ainda trabalhe muito o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que a gente possa acessar essa fagulha divina. Agora, um exemplo disso, enquanto eu estava fazendo meus estudos, um exemplo claro de alguém que conseguiu acessar isso é a história dessa menina aqui, da Cambry Kaylor. Né? A Cambry, eu vou contar rapidamente a história delas. Quem depois quiser dar uma olhada, é só dar uma busca no Google, Cambry Kaylor Living Beyond, e vocês vão ver um vídeo dela no YouTube. É um vídeo de aproximadamente uns 15 minutos. Mas eu vou tentar contar a história dela em 5 minutos. A Cambry, quando tinha 18 anos, sofreu um acidente de cavalo. Ela, naquela época, ela era uma esportista exemplar. Né? Ela praticava esse esporte, onde ela fazia acrobacias junto com o cavalo, né? Fazia parada de mão em cima do cavalo. Mas não só isso. Ela era bailarina, ela era ginasta, ela também competia no time de mergulho da escola dela. Então estava no auge desse momento da vida, com toda essa energia, tão envolvida com esportes, quando aconteceu um acidente. Ela descreve que por uma falta de comunicação, por um misunderstanding com o parceiro dela, ela chamava o cavalo ela chama até hoje o cavalo de parceiro, né? Ela caiu e acabou ficando paralisada da cintura para baixo. E a Cambry, então, nesse vídeo, narra a história dela, como é que as coisas foram acontecendo depois. Então ela conta num momento no hospital, quando recebeu a notícia, que teve com o médico e teve junto com a sua treinadora, e ela logo fez 2 perguntas que lhe incomodavam muito, se ela poderia ter filhos. O médico respondeu logo de pronto que sim. E a segunda pergunta, se ela poderia voltar a montar, e aí o médico se calou, mas a treinadora falou que sim, que um dia ela poderia voltar a montar. E ela continua contando a história dela, de como tudo se passou, quanto difícil foi, e que num certo momento na vida ela tinha 18 anos quando aconteceu. Então, quando ela foi para a faculdade, ela acabou se sentindo muito mal por não conseguir caminhar, por estar sempre numa cadeira de rodas e os amigos ali junto dela, e que acabava todo mundo se atrasando para poder encaminhá-la. E ela pôs na cabeça dela, então, que ela queria voltar a andar. Né? E aí nós vamos ver um pouco mais adiante, ela usou da fé humana para voltar a andar. O que ela fez? Ela planejou algo que nós fazemos constantemente em nossas vidas. Ela planejou, ela buscou uma empresa que tinha o equipamento necessário para ela poder voltar a andar. Ela treinou, ela desenvolveu as habilidades dela para poder ter o equilíbrio necessário. Ela foi atrás dos recursos financeiros para que pudesse adquirir aquele aparelho, porque era muito caro. Né? Ela conseguiu, e aí conseguiu andar. Ela conseguiu andar, mas percebeu que a felicidade não estava nisso. Porque ela andava por volta de 150 metros em 5 minutos. Então ela falou assim, mas a situação é a mesma. Às vezes de cadeira de roda eu andava mais rápido do que eu conseguia andar depois de conseguir essa aparelhagem toda, depois de ir atrás disso tudo. Né? E ela percebeu que a felicidade não estava nisso. E a vida seguiu, foi nesse momento que ela falou, bem, se a felicidade não está em voltar a andar, no que está? E aí voltou a treinar com os cavalos. Né?
voltou a treinar com os cavalos. Teve um dia que realizou aquele sonho que ela tinha de voltar a montar. Num certo momento, ela conseguiu montar num cavalo, né? E andou por um tempo sozinha, o que deixou ela muito feliz. E a Cambre nos conta a história que, normalmente, quando ela conhece uma pessoa, tem uma série de perguntas que as pessoas fazem porque são curiosas e querem saber, né? Então as pessoas perguntam: o que aconteceu, como é que foi o teu acidente? E tem uma pergunta recorrente sempre no final, que é a seguinte: escuta, se você pudesse voltar no tempo e no espaço, aquele momento onde aconteceu o acidente, você mudaria? Você mudaria o que aconteceu? E a resposta dela sempre foi sim, claro que mudaria. Mas depois de algum tempo, de passados alguns anos, a Cambre mudou esse pensamento dela. E eu vou ler aqui porque eu quero fazer jus à maneira como ela nos descreve. Mas hoje, após aprender a me amar do jeito que sou, independente da minha aparência física, após ir atrás do que me faz feliz, independente dos obstáculos que tenho que enfrentar, após aprender a ver humor nas mais inusitadas situações da minha vida, após aprender a ver o todo e acreditar nos planos de Deus para a minha vida e não nos meus planos como os ideais, pois os planos de Deus são aqueles mais perfeitos, que nos levam ao crescimento e à evolução. Hoje, eu não mudaria nada daquilo que aconteceu. Então isso, quando eu li essa história, realmente me tocou, e aí eu passei a perceber o que toda vez a gente quer impor os nossos planos, a nossa vontade. Mas nós não sabemos aquilo que é o melhor para nós. Deus sabe. Então, a gente aceitar um pouco mais os desígnios de Deus para a nossa vida, isso é uma demonstração de fé. É nesse momento que a gente passa de crer para confiar no nosso Pai, que o que acontece conosco é o melhor para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento nessa vida eterna que temos. Então o capítulo continua explicando o que é a fé humana, que existe a fé humana e a fé divina. E tem uma mensagem do Espírito Protetor em Paris, em 1863, que diz: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, voltando naquele ponto, cabe a nós cultivarmos e regarmos essa fé, né? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Ele continua trazendo essa mensagem. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empreitada triunfa se tiver fé, pois ele sente que pode e deve conseguir, e esta certeza lhe dá uma força imensa. Essa é a fé humana. A gente pode lembrar da Cambre quando ela resolveu andar. Ela se utilizou dessa fé, da fé humana, para buscar os recursos financeiros, buscar a tecnologia necessária para conseguir voltar a andar. E o Espírito, então, continua na sua mensagem. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem persuadidos da força que trazem consigo e quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o momento chamais de prodígios, e que não passam de desenvolvimento das faculdades humanas. Quanto nós somos capazes, né? Talvez a gente agora comece a se perceber o quanto que nós somos capazes. E talvez a gente comece a dar um pouco mais de importância quando Jesus nos falava: vós sois deuses. Que a gente possa continuar nesse caminho de descobrir as nossas potencialidades, né? Para quem sabe no futuro poder fazer mais bom uso delas. Agora, a fé, ela não anda sozinha. A gente precisa sempre se lembrar que ela está sempre junto da esperança e da caridade. Aliás, a fé, a esperança e a caridade, elas formam uma trindade inseparável.
E no item 11 do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito José que nos traz a seguinte mensagem. Ele diz que a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, sempre que a gente pensar em fé, a partir de agora a gente tem que pensar em fé, esperança e caridade, porque elas são inseparáveis. O Consolador, numa pergunta que Emmanuel respondeu, a pergunta 257, a pergunta era: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E a resposta é: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. A fé é mãe da esperança e da caridade. E o nosso planeta Terra carece, né, de fé, esperança e caridade. Então nós temos a esperança, que é a primeira filha da fé. A esperança é o combustível da vida, é o que nos dá sentido, é a certeza que temos que amanhã o sol vai raiar. A esperança, ela vem do latim esperar, e esperar não é aguardar sem fazer nada. Muito pelo contrário, significa persistir sem cansaço. E tem então uma mensagem muito bonita na Revista Espírita de 1862, onde o Espírito nos traz o seguinte texto. Meu nome é Esperança. Sorrio a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não os deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Paulo, em Tessalonicenses 5:8, ele nos traz a mensagem de capacete da esperança. Paulo fala em capacete da esperança. Não é touca nem chapéu, é capacete. Para seguirmos firmes e fortes no nosso dia a dia, nesta caminhada que estamos, vamos precisar da esperança. É ela que irá nos proteger quando estiver muito difícil. Trouxe uma foto aqui para a gente não esquecer da esperança. O capacete da esperança. O quanto a esperança é importante, né? Porque naqueles momentos difíceis, onde a gente vai ter a nossa fé testada, é a esperança que nós devemos dar às mãos. É ela que vai estar do nosso lado, nos ajudando a passar por essas caminhadas, quando a gente tem que descer no vale. Porque a vida é assim, a vida é de vales e de montanhas. E às vezes, quando a gente está no escuro, no frio de um vale, é bom saber que a gente tem a esperança para dar a mão para ela e seguir adiante. E a caridade, que é a segunda filha da fé? Não tem como a gente falar da caridade sem se lembrar um pouco da parábola da figueira. E eu gosto muito da colocação do Arthur Valadares nessa parábola. Ele me traz ensinamentos que eu realmente gosto. Então o Arthur ele nos explica que a figueira ela tem 3 frutificações. Ela tem a frutificação de outono, ela tem a frutificação de junho, que são onde você tem os figos maduros, né, na época do verão, e você tem a frutificação da primavera, que é uma frutificação rara. Ela é rara, mas ela produz os melhores figos, aqueles mais saborosos. Essa frutificação ela acontece entre abril e maio. E a gente sabe, então, que Jesus, quando teve com os apóstolos e viu aquela figueira, era nessa época, porque estava próximo à época da Páscoa. Então, provavelmente era entre abril e maio. Então, eles viram aquela árvore de longe e logo perceberam que a árvore estava cheia de folhas. Se elas tinham folhas, consequentemente, deviam ter frutos. É por isso que todos se dirigiram à figueira sem nada perguntar. Porque ao ver aquelas folhas, falam, bem, se a árvore está com folhas é porque ela já tem os frutos. E já tem aqueles frutos tão saborosos que talvez o mestre esteja buscando. Mas Jesus era Jesus e ele sabia que a árvore não tinha frutos. E foram até lá e o que aconteceu? Não tinha frutos.
e Jesus, então, amaldiçoou aquela árvore. Então, se a gente procurar entender um pouco mais o que acontecia, e o Arthur nos traz, então, esse estudo, essa definição que eu gosto muito, onde ele diz que na tradição judaica, Israel era simbolizada como uma figueira temporã. À época, a gente tem que pensar que Israel tinha somente 97% do povo israelita era analfabeto. Então, o conhecimento ele estava na mão de muitos poucos. Muitos poucos tinham conhecimento e logo deveriam produzir mais frutos. Porém, essas pessoas fixadas na religiosidade e esquecidos do seu dever, não tinham frutos para dar. É por isso que Jesus se refere a essa figueira. Pessoas que detinham muito conhecimento, mas que não tinham frutos para dar. E aí eu faço a relação conosco, trazendo para o dia de hoje, quem hoje é essa figueira temporã? E é claro que me veio imediatamente à mente nós espíritas. Quem detém mais conhecimento hoje no mundo do que nós? Nós já temos mais livros publicados a respeito de Cristo do que qualquer outra religião. A gente detém muito conhecimento. Será que nós estamos prontos para dar os frutos? Jesus, que nos acompanha todos os dias, que está ao nosso lado, sempre está a perguntar: irmão, você tem fruto aí para dar? Ou nós somos aquela árvore só cheia de folhas, mas que não está produzindo fruto nenhum? É isso que a gente tem que se lembrar a respeito da caridade. Não tem exemplo para mim melhor caridade do que o que está aqui na foto. E então, no próprio, na revista Espírita, aquela mesma que eu contei, então que eu li aqui a respeito da esperança, logo na sequência tem uma mensagem a respeito da caridade. E a mensagem é assim: eu sou a caridade, segue-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Eu sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas. Penso as chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupas, pão e um abrigo aos que não têm. Eu subo as miseráveis águas furtadas, as mais humildes mansardas, bato à porta dos ricos e poderosos. Porque, onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá sobre a máscara da felicidade as mais amargas e acerbas dores. Oh, quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la, se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Então, meus amigos, vamos refletir em nós mesmos as virtudes que o nosso Pai nos deixou. Nós somos filhos de Deus e cada um de nós é fonte que tem para dar a todos, porque ninguém pergunta quem está a beber essa água. Nós somos fontes e somos árvores também. Que as pessoas possam vir e colher dos nossos frutos, porque a gente sabe quem vem colher o fruto, não tem como você escolher. O fruto é dado a quem vem e colhe. Só para acabar, no capítulo 110, Emmanuel nos traz esse texto muito bonito. Caridade essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Sem o que, não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos, agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Caridade é o rastro que a gente vai deixar, é o legado e a felicidade que tanto buscamos.
Nasce naquele que aprendeu a semear as sementes da fé e cuidar das duas filhas dela, a esperança e a caridade. Muito obrigado. Todos tenham um bom dia. Fiquem com a paz do nosso Senhor.